Afinal, a culpa é desses suboficiais sem berço. O grito agudo rasgou o silêncio da sala de controle de comando. Uma frieza mais cortante do que o clima gélido de São Borja, no Rio Grande do Sul, onde as temperaturas rondavam o 0 grau, envolvia o quartel-general da 10ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Vanguarda, subordinada à 3ª Divisão de Exército. O chefe da seção de operações, Major Rodrigo Azevedo, atirou bruscamente os documentos de despacho que segurava sobre o chão. As folhas, esvoaçando, caíram como uma nevasca sobre a cabeça do velho leão curvado no chão. Esse velho leão, o subtenente mais antigo da brigada, Carlos Silva, recolhia pacientemente os papéis. Seus cabelos grisalhos e olhos enrugados carregavam as medalhas de mais de 30 anos de serviço em uniforme, mas neste instante, toda a sua experiência não servia de escudo contra um jovem oficial saído da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Subtenente Silva, minhas palavras parecem insignificantes para o senhor. Refiro-me ao projeto de reparo do heliporto. Eu ordenei claramente que fosse totalmente asfaltado, não foi? O Major Azevedo bateu com a mão enluvada de couro na mesa. O subtenente Silva, reunindo ordenadamente os papéis espalhados e aninhando-os ao peito, abriu a boca em um tom respeitoso, mas firme. Major, se prosseguirmos conforme o senhor instruiu, pode parecer bom, mas o problema com a formação de gelo no inverno se tornará grave. O inverno na fronteira oeste é diferente. Se pedaços de asfalto congelado saltarem devido ao vento de cauda gerado pela decolagem e aterrissagem dos helicópteros, pode ser fatal para os motores. Além disso, o regulamento exige que a pista seja de terra compactada. Ah, subtenente, o Major Azevedo deixou escapar uma risada incrédula, caminhando a passos largos em direção ao subtenente Silva. Ele aproximou o rosto do subtenente, zombando. Vocês, por terem algum tempo de caserna, pensam que são alguma coisa, mas estratégia, tática e gestão de unidades são domínio dos oficiais, onde já se viu citar regulamentos. O que o senhor estava fazendo enquanto nós aprendíamos ciência militar na AMAN? Provavelmente apenas cavando trincheiras. A cabeça está dura, sem um pingo de flexibilidade. Que desperdício! Os sargentos e cabos presentes na sala de situação prenderam a respiração e observaram. A histeria do Major Azevedo não era novidade, mas hoje estava particularmente intensa. A chegada do novo comandante da brigada estava iminente. Ele estava obcecado em melhorar a aparência da unidade para impressionar o novo comandante e, no processo, ignorava sistematicamente o conselho prático dos graduados. A sobrancelha do subtenente Silva estremeceu. Ele era um militar nato, mais preocupado com a segurança que poderia ser comprometida por uma ordem errada do que com a própria humilhação. Major, por favor, reconsidere. A nova comandante da brigada também é uma comandos e será sensível à segurança no local. Cale a boca! O grito do Major Azevedo fez os vidros da sala de situação vibrarem. Onde já se viu me dar sermão. Ser um comando significa saber cheirar a lama da terra. A comandante é uma general, uma estrela. Ela prefere uma unidade limpa e arrumada. Acha que ela gostaria de ver a poeira voando como vocês fazem? Chame a engenharia agora e mande asfaltar. Isso é uma ordem. O subtenente Silva engoliu um suspiro profundo. A patente era tirana. Diante de uma parede onde lógica e experiência não funcionavam, ele só podia calar a boca. Entendido. Foi o momento em que o subtenente Silva baixou a cabeça e se virou, sem forças. Apesar da porta de ferro da sala de controle se abriu, silenciosa, mas com peso. Uma rajada de vento frio entrou. O ar na sala de situação mudou instantaneamente. A figura na porta estava com o colarinho do casaco de inverno levantado, varrendo a sala com um olhar penetrante. A insígnia de general de brigada em seu ombro cintilava friamente sob a luz da lâmpada fluorescente. Era ela, a comandante da 10ª Brigada Infantária General de Brigada Isabela Vargas. Normalmente, um relatório teria sido enviado desde o momento em que ela passasse pelo posto de sentinela. No entanto, ela havia deixado o carro oficial do lado de fora e entrado a pé, sem um único acompanhante. Silenciosa, como um agente de operações especiais se infiltrando em território inimigo. Graças a isso,
ela pôde ouvir cada palavra da explosão do Major Azevedo do lado de fora da porta. O oficial de dia, percebendo-a tardiamente, levantou-se abruptamente, prestes a falar. A general Isabela levou o dedo indicador aos lábios, balançando a cabeça em negação. O oficial de dia fechou a boca, paralisado. Ela caminhou lentamente, abafando o som de suas botas, até as costas do Major Azevedo. O major ainda bufava de raiva, gritando para as costas do subtenente Silva. Afinal, quem não entende as palavras terá que sofrer na prática. Se a obra não estiver concluída até amanhã, o subtenente mais antigo pode se preparar para pendurar a farda. Não sei quem deveria estar se preparando para pendurar a farda. Uma voz baixa, mas potente, arranhou friamente a nuca do Major Azevedo. O major pulou como se tivesse levado um choque, virando-se. Quem? Seus olhos se arregalaram. A mulher à sua frente era mais baixa que ele, mas a aura de ameaça que emanava era como a de uma montanha imponente. Era a experiência forjada em inúmeras operações de vida ou morte na linha de frente durante seus tempos no batalhão de ações de comandos. Não era o tipo de coisa que um oficial de gabinete poderia imitar. General de brigada, o Major Azevedo fez uma saudação apressada. Pronto, chefe da seção de operações, Major Rodrigo Azevedo. Todo o pessoal na sala de controle levantou-se simultaneamente e gritou o lema de saudação. Pronto! A general Isabela recebeu a saudação sem sequer um olhar para eles. Seu olhar estava fixo apenas no Major Azevedo. E então, lentamente, muito lentamente, moveu o olhar para o subtenente Silva. O subtenente estava em postura de sentido, mas o maço de papéis amassados em suas mãos provava a humilhação que acabara de sofrer. O pai da general Isabela também era subtenente. A imagem das costas encurvadas de seu pai, que se dedicou a vida inteira à pátria e era frequentemente desrespeitado por jovens oficiais, sobrepôs-se à figura do subtenente Silva. O olhar dela se estreitou perigosamente. Isabela Vargas tirou as luvas de couro e as colocou sobre a mesa. Descansar. Ao comando conciso, todos assumiram a posição de descansar. No silêncio tenso, ela deu um passo mais perto do Major Azevedo. Major da seção de operações. Sim, major da seção de operações, respondeu o major, suando frio. A aura da general de brigada Isabela Vargas, de quem só ouvira falar em rumores, era além de sua imaginação. Ela provava com todo o seu ser que o título de general mais jovem do Exército não era apenas um golpe de sorte. Repita o que acabou de dizer ao subtenente mais antigo. A voz de Isabela estava calma, sem qualquer flutuação emocional, o que a tornava ainda mais assustadora. Aquilo era. O Major Azevedo revirou os olhos, procurando uma desculpa. Eu estava dando instruções. O subtenente mais antigo não estava entendendo bem o conceito da operação. Então, eu corrigi de forma um pouco mais enérgica. Corrigir? Isabela Vargas levantou levemente o canto da boca. Era um escárnio. O senhor disse que se formou na AMAN? Sim. AMAN, turma 59, o Major Azevedo declarou com orgulho. Ele acreditava que isso era o único salva-vidas que o protegeria. Ah, sim. Foi isso que eles lhe ensinaram na academia? A xingar um suboficial, que é um pai de família, de sem berço? É essa a dignidade de oficial que o senhor aprendeu? O rosto do Major Azevedo ficou pálido. Ele nunca imaginou que ela pudesse ter ouvido tudo do lado de fora. Vou corrigir meu comportamento. No entanto, eu estava apenas tentando garantir a execução perfeita da missão da unidade. Não quero desculpas. Isabela Vargas o interrompeu, virando a cabeça para olhar para o subtenente Silva. Subtenente Silva. Sim, general de brigada, respondeu o subtenente Silva, com a voz tensa. Qual é a sua opinião sobre a ordem do major da seção de operações para asfaltar o heliporto? O subtenente Silva hesitou por um momento, olhando para o Major Azevedo. O major enviava sinais visuais para que ele ficasse quieto, mas Isabela não perdeu a troca de olhares. Ela se colocou entre o subtenente e o Major Azevedo. Olhe para mim e fale. Eu confio nos seus 30 anos de experiência. Ao ouvir isso, o olhar do subtenente Silva vacilou. Confiança.
uma palavra que ele não ouvia de seus superiores há anos. Ele reuniu coragem e falou: considerando o clima de São Borja no inverno, o asfalto representa um grande risco de formação de gelo e de projeção de detritos. Manter a terra compactada, mas realizar o trabalho de irrigação para assentar a poeira é o correto, tanto pelo regulamento quanto pela segurança. Isabela Vargas assentiu. Julgamento preciso. Quando eu estava no BAC, houve inúmeras vezes em que quase ocorreu um acidente em heliportos que eram apenas bonitos por fora. Ela se virou novamente para o Major Azevedo. Ouviste? Isso é experiência de campo. Não é o conhecimento que se adquire apenas girando uma caneta na mesa. O Major Azevedo mordeu os lábios. Seu orgulho estava ferido. Ele não gostava da nova comandante, que o repreendia na frente de um simples subtenente. Mas a diferença de patente era absoluta. Entendido. Vou restaurar a condição original. Não é restaurar a condição original. É pedir desculpas pela ordem errada que deu em primeiro lugar. Sim, o Major Azevedo perguntou como se tivesse ouvido errado. Um oficial a pedir desculpas a um graduado na frente dos praças. Seu rosto ficou vermelho e azul. Não me ouviu? Eu disse: peça desculpas. Sua arrogância insultou um bem precioso de nossa unidade, o subtenente mais antigo. Patente alta não significa dignidade superior. O olhar de Isabela Vargas não dava margem para negociação. O Major Azevedo cerrou os punhos. Ele forçou seus lábios trêmulos a se separarem. Minhas desculpas, subtenente Silva. O pedido de desculpas não continha um pingo de sinceridade. O subtenente Silva sorriu amargamente e curvou a cabeça. Não é nada, major. Fui eu que fui inadequado. Isabela Vargas suspirou ao ver a cena. Era um homem cuja autoridade podre estava enraizada até os ossos. Não era alguém que se corrigiria com uma única repreensão. Não toque nas instalações da unidade sem minha permissão. E subtenente Silva? Sim, general de brigada. Assim que desfizer as malas, venha ao meu gabinete. Quero tomar um café e ouvir sobre a situação da unidade. Acredito que o relato do subtenente terá mais substância do que o relatório da seção de operações. Essa frase foi uma humilhação que equivalia a uma sentença de morte para o Major Azevedo. A comandante da brigada querer se reunir, em particular com o subtenente mais antigo, excluindo o chefe de operações, significava que ela não o reconhecia como seu assessor. Isabela Vargas passou pelo Major Azevedo, que estava paralisado, e seguiu para seu escritório. O major não levantou a cabeça até que o som de seus passos se afastasse, mas seus olhos fixos no chão ferviam de ódio. Espere só. Ela me subestimou por ser mulher e defendeu um suboficialzinho. Atrevida. O senso de elite distorcido do Major Azevedo começou a tomar um rumo perigoso. Ele não sabia que aquele era o início da armadilha que o levaria à ruína. O gabinete da comandante da brigada estava frio. Isabela Vargas olhou pela janela para a paisagem desolada de São Borja. O som de tiros ao longe lembrava que aquilo era a linha de frente. Toc, toc. Entrou. O subtenente Silva entrou com cautela. Ele segurava 2 xícaras de café fumegante. O senhor não deveria ter pedido a um auxiliar administrativo para fazer isso? Não, general. Não quero incomodar e me sinto mais à vontade fazendo eu mesmo. O subtenente Silva colocou o café na mesa e permaneceu de pé, sem jeito. Isabela Vargas apontou para o sofá. Sente-se. General de brigada, estou bem. É uma ordem. Sente-se. Só então o subtenente Silva se sentou cautelosamente na beirada do sofá. Isabela sentou-se à sua frente e tomou um gole de café. Lembrei-me do meu pai. Meu pai se aposentou como subtenente. Passou a vida inteira no campo de batalha. Lembro-me do que ele costumava dizer depois de tomar umas e outras quando eu era criança. A patente é tirana. Se não quiser ser humilhado, suba na carreira. Eu odiava tanto essa frase que me tornei militar com todas as minhas forças. O subtenente Silva olhou para Isabela Vargas com surpresa. Ele pensava que ela era uma elite fria que seguira apenas o caminho acadêmico, mas não imaginava que ela tivesse uma história assim. O senhor deve ter lidado muito com gente como o Major Azevedo, não é? Na vida militar, encontramos de tudo. É que eu sou inadequado para lidar com eles. Não é sua inadequação.
É o sistema e são os indivíduos que não têm caráter, que são o problema. Eu não tolero esse tipo de coisa na minha unidade. O olhar de Isabela Vargas brilhou novamente. Qual é a capacidade do Major Azevedo? Objetivamente, sem emoção. O subtenente Silva hesitou antes de falar. Ele tem uma boa cabeça. É esperto na teoria, como um egresso da AMAN. Sua capacidade de elaborar documentos também é excelente. No entanto, ele não conhece o campo ou não quer conhecer. É o tipo de pessoa que insiste em confiar no mapa, mesmo quando o mapa e o terreno real são diferentes. Além disso, ele tem uma ambição muito forte. Ele tende a focar apenas em atos de gestão para impressionar os superiores. Isabela Vargas assentiu. Era como ela esperava. O senhor sabe que o comandante da divisão visitará a unidade no próximo mês, certo? Sim, eu sei. É por isso que o Major Azevedo está tão sensível com os preparativos do cerimonial. Esta visita do comandante da divisão é muito importante. É uma oportunidade para verificar nossa prontidão de combate, mas também para corrigir a disciplina da unidade. Isabela Vargas sorriu de forma significativa. Subtenente Silva, o senhor terá que me ajudar. Seguirei qualquer ordem. O Major Azevedo estará elaborando o plano cerimonial do comandante da divisão. Ele certamente ignorará o seu conselho e fará tudo à sua maneira. Deixe-o, sim? E se houver algum erro, tem que haver um erro. A voz de Isabela Vargas baixou. Ele precisa provar por si mesmo o quão incompetente e perigoso é como comandante. Mas a segurança do comandante da divisão e a honra da unidade devem ser protegidas, é claro. Vamos preparar um plano B, um manual real, compartilhado apenas entre mim, o senhor e os suboficiais de confiança, sem que o Major Azevedo saiba. Os olhos do subtenente Silva se arregalaram. Isso era uma espécie de armadilha, uma operação para derrubar um superior arrogante e, no processo, provar o valor dos verdadeiros militares que trabalham em silêncio. Algo quente subiu do fundo de seu peito. Entendido. Farei o meu melhor. Ótimo. Então vamos começar a verdadeira reunião de planejamento de operações. O vento cortante de São Borja estava prestes a soprar ferozmente sobre alguém. Sobre o mapa de operações estendido por Isabela Vargas, a mão áspera do subtenente Silva e a mão delicada da general se uniram. Lá fora, o vento gelado ainda soprava. Mas o gabinete da comandante estava cheio de um calor inédito. Era o prelúdio da Guerra das Estrelas que estava por vir. O inverno de São Borja começa com uma névoa cinzenta e pesada, como se a escuridão nunca se dissipasse, mesmo com o nascer do sol. Menos 25 graus Celsius, a sensação térmica se aproximava de menos 40. Um frio assassino. No pátio, em frente ao quartel-general da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada, responsável pela linha de frente da 3ª Divisão de Exército, apenas o som da remoção de neve ressoava ruidosamente desde o amanhecer. Ei, cabo, que é isso? Não consegue nem varrer direito? Endireite as costas. O grito do sargento ajudante se dissipou em vapor branco. Os soldados lutavam contra a neve acumulada durante a noite, soprando o ar quente em suas mãos congeladas. Observando essa cena comum, mas intensa, da janela do escritório do major da seção de operações, no segundo andar estava o Major Rodrigo Azevedo. Ele sorvia um café solúvel quente, observando os soldados lá fora como se estivessem num camarote. O calor confortável do aquecedor envolvia suas costas. E esses jovens de hoje em dia não têm mais disciplina, nem conseguem remover a neve direito. Ele estalou a língua e sentou-se. Sobre a mesa havia um arquivo intitulado Relatório do Plano Cerimonial de Preparação para a Visita do Comandante da Divisão. Sem nem olhar para o arquivo, ele pegou o celular. No chat, em grupo, com seus colegas de turma da AMAN, havia notícias de veteranos que já haviam ganhado estrelas ou se aposentado para trabalhar em grandes corporações. A testa do Major Azevedo se franziu. Droga! Se eu não for promovido a tenente-coronel desta vez, acabou para mim. Sua ansiedade se manifestou na direção errada. Ele pressionou o interfone irritado. Onde está o sargento encarregado da seção de operações? Mande-o vir para minha sala agora. Momentos depois, a porta se abriu
e o sargento Pedro Lima, de 30 e poucos anos, entrou ofegante e fez a saudação. Pronto, sargento Pedro Lima, encarregado da seção de operações, à sua disposição, major. O major Azevedo virou a cadeira de forma oblíqua, olhando o sargento Lima de cima a baixo. A parte inferior das calças do sargento estava molhada por causa da remoção da neve e suas botas de combate estavam salpicadas de lama. O major fez uma careta. Sargento Lima, que aspecto é esse? Que traje é esse para entrar no escritório de um oficial? Perdão, major. Eu estava ajudando na remoção da neve no pátio e tive que vir correndo. Não me dê desculpas. É por isso que os suboficiais são criticados. Falta o básico, básico. Vocês são trabalhadores braçais. Se são oficiais, devem manter a dignidade. O sargento Lima cerrou os lábios. A falta de pessoal exigiu que até os oficiais fossem designados para a remoção de neve. Aquelas não eram palavras para o chefe de operações, que estava bebendo café em um quarto aquecido, mas ele apenas abaixou a cabeça em silêncio. Vou corrigir meu comportamento. Certo. E a decoração da sala de briefing para a chegada do comandante da divisão? Conseguiu os vasos de plantas que pedi? O rosto do sargento Lima se contorceu em constrangimento. Major, as plantas ornamentais que o senhor pediu não estão previstas na verba orçamentária. O fundo de custeio da unidade só pode ser usado para materiais administrativos ou manutenção de instalações, a menos que o senhor use seu próprio dinheiro. O quê? O major Azevedo atirou a caneta que segurava no sargento Lima. A caneta bateu no peito do sargento e rolou no chão. Você está brincando comigo? Se não há orçamento, deve arrumar um. Para que serve o sargento ajudante? Venda o que estiver guardado no depósito ou peça ajuda à população civil. Não consegue ser flexível. Isso seria apropriação indébita e violação do regulamento, major. Além disso, neste frio intenso, estamos com dificuldades até para conseguir sachês de aquecimento e luvas de inverno para os soldados. Este moleque está me confrontando, hein? E aí, Pedro Lima, quanto tempo falta para sua avaliação de carreira? O ombro do sargento Lima estremeceu. O major tinha tocado no ponto mais sensível. 1 ano, major. Certo, 1 ano. Uma palavra minha e você pendura a farda e vai para casa plantar mandioca. Entendeu? Sabe que o parecer do chefe de operações pode acabar com tudo. Soldados não morrem se passarem um pouco de frio. É mais importante dar ao comandante da divisão a impressão de que esta unidade é muito elegante quando ele chegar. Isso é prontidão de combate, entendeu? A lógica do major Azevedo era sofisma, mas diante da arma da patente e da avaliação de pessoal, era imposta como uma verdade absoluta. O punho do sargento Lima tremia. Entendido. Vou encontrar uma solução. Pode sair. E quando sair, limpe a sujeira de lama no chão. Tá fedendo. O sargento Lima pegou a caneta caída, colocou-a na mesa e saiu de costas, em uma atitude humilhante. Assim que a porta se fechou, o major Azevedo bufou e pegou a xícara de café novamente. Ao mesmo tempo, no gabinete da comandante da brigada, a general de brigada Isabela Vargas não estava sentada à sua mesa. Ela estava de pé em frente a um monitor de circuito fechado, vestindo um casaco de inverno sobre a farda e com o cap bem abaixado, observando, em vez de olhar pela janela. O oficial de dia estava atrás dela, visivelmente nervoso. Oficial de dia. Sim, general de brigada. Pode aumentar o volume do monitor da frente do escritório do chefe de operações? Ah, general, os corredores não têm função de gravação de áudio. Isabela observava a tela em silêncio. Nela, o sargento Lima saía do escritório do major de operações. Ele encostou a cabeça na parede do corredor, permanecendo lá por um longo tempo. Pelos ombros que tremiam, parecia estar chorando ou reprimindo uma raiva profunda. O olhar de Isabela Vargas se tornou frio. Desde os seus tempos no BAC, ela havia sido treinada para ler gestos e expressões. A aparência do sargento Lima não era mero estresse de trabalho. Era a impotência e o ódio misturados, típicos de alguém que sofreu humilhação pessoal. Chame o subtenente Silva. O subtenente mais antigo, ele deve estar supervisionando a remoção de neve agora. Chame-o. Imediatamente. 10 minutos depois,
o subtenente Silva entrou no gabinete da comandante, suado. A senhora me chamou, general de brigada? Isabela Vargas apontou para a tela onde o sargento Lima estava sendo filmado. O sargento Pedro Lima é um bom militar? O subtenente Silva olhou para o sargento Lima na tela e soltou um suspiro de pesar. É o militar mais dedicado da brigada. Ele assume o trabalho pesado e os soldados o respeitam. No entanto, ultimamente, é por causa do major Azevedo, o subtenente Silva ficou em silêncio. O silêncio era uma afirmação mais forte do que qualquer sim. Fale. Eu preciso saber para corrigir. O major Azevedo tem solicitado muitos favores pessoais ao sargento Lima. Buscar suas roupas na lavanderia é comum e há rumores de que ele até o faz lavar seu carro particular nos fins de semana. Além disso, parece que ele está sendo pressionado a conseguir materiais absurdos para a visita do comandante da divisão. A sobrancelha de Isabela Vargas se contraiu. Lavar o carro, um carro particular? Sim, particular. Ele insiste em lavagem manual, dizendo que a lavagem automática arranha. Isabela Vargas cerrou os punhos. Isso ia além de não distinguir o público do privado. Era tratar um subordinado como um escravo particular. Era abuso de poder e apropriação indébita. Isso é ultrajante. Subtenente Silva, qual é o itinerário do major Azevedo esta tarde, após o expediente? Ele disse que tem uma reunião com os oficiais de operações dos batalhões às 14 horas. E depois da reunião, geralmente ele vai para a academia ou se prepara para ir para o alojamento de oficiais. Ótimo. Hoje, às 15 horas, eu mesma vou inspecionar o local. O senhor, com o sargento Lima, deve ir para a parte de trás do estacionamento da unidade. Aí, Isabela tirou um gravador de sua gaveta e o entregou ao subtenente Silva. Dê isso ao sargento Lima. Se o major Azevedo lhe der outra ordem injusta ou o insultar, ele deve gravar. Isso é uma ordem. O subtenente Silva aceitou o gravador e assentiu com uma expressão solene. Entendido. 15-0. O vento cortante de São Borja não diminuía nem mesmo à tarde. Nos fundos do estacionamento de oficiais, atrás do quartel-general da brigada, havia uma torneira. Originalmente destinada a lavar o lodo dos veículos operacionais, agora era o local onde um sedã preto de luxo estava estacionado. Era o carro particular do major Rodrigo Azevedo. Em frente a ele, o sargento Lima e um cabo, usando luvas de borracha, mergulhavam esponjas na água gelada. Parece que meus dedos vão cair, sargento Lima. Um cabo recém-incorporado disse com uma expressão chorosa. Aguente firme. Temos que terminar antes que o major vá embora. Ele reclama se sobrar água e manchar. Temos que secar bem. O sargento Lima engoliu a raiva e jogou água no carro. No momento em que a água tocava a superfície, uma fina camada de gelo começava a se formar. Eles raspavam o gelo com as mãos e aplicavam à cara cera. Nesse momento, ouviram passos vindos da entrada do estacionamento. O sargento Lima se assustou, pensando que poderia ser o major Azevedo, e virou a cabeça. Mas a pessoa que estava ali era uma militar com o rosto coberto por um gorro de inverno. Sua patente não era visível. Muito trabalho, hein? A voz era familiar, mas o sargento Lima estava tão distraído pelo frio e pelo trabalho que não a reconheceu. Ah, sim. A senhora precisa de algo? Esta área é restrita. A militar lentamente baixou o gorro. Ao ver o rosto revelado, o sargento Lima e o cabo quase gritaram: General de brigada! Os dois largaram as esponjas e panos e ficaram em posição de sentido. Tentaram saudar, mas as luvas de borracha cheias de espuma os impediram. Descansar. Parem o que estão fazendo e venham até mim. Isabela olhou friamente para o sedã brilhante e em seguida para as mãos vermelhas e rachadas de seus subordinados. De quem é este carro? O sargento Lima não conseguia falar. Ele temia a retaliação do major Azevedo se dissesse a verdade. Estou perguntando, de quem é o carro? É o veículo do major da seção de operações. Isso é um dever de serviço? Não, general. Então por que vocês estão aqui neste frio fazendo isso? A seção de operações não tem mais nada para fazer? A voz de Isabela Vargas aumentou gradualmente. Naquele momento, ouviram um assobio ao longe. Era o major Azevedo.
Ele caminhava em direção ao estacionamento, vestindo roupas civis elegantes e carregando uma bolsa de academia. E aí, Sargento Lima, acabou? Tá bem polido? Preciso que o carro esteja impecável para o encontro hoje à noite. Gaspa, o assobio do Major Azevedo parou abruptamente. À sua frente estava Isabela Vargas, com uma expressão aterrorizante, de braços cruzados. General de brigada, o que há atrás por aqui? Isabela virou a cabeça lentamente e olhou para o Major Azevedo. Chefe de operações, o senhor é muito diligente. O expediente ainda não acabou e o senhor já está de roupa civil? Ah, bem, a reunião com os oficiais de operações dos batalhões terminou mais cedo e eu ia fazer um pouco de exercício. Exercício? Seu exercício é fazer o Sargento Lima lavar seu carro? Os olhos do Major Azevedo tremeram. Ah, isso não fui eu que mandei. O Sargento Lima se ofereceu dizendo que meu carro parecia muito sujo. Ele descaradamente tentou culpar seu subordinado. O rosto do Sargento Lima ficou vermelho, de indignação. Isabela soltou um pequeno bufo. Voluntariamente, Sargento Lima, isso é verdade? O Sargento Lima manteve a cabeça baixa, apertando os punhos. Nesse momento, Isabela Vargas se aproximou do Sargento Lima e agarrou suas mãos congeladas. Ela tirou as luvas de borracha. As mãos, inchadas e vermelhas pela água gelada, ficaram expostas. Isabela segurou as mãos e as levou para o Major Azevedo. O senhor está vendo estas mãos? Enquanto o senhor lustrava o carro para impressionar em seu encontro, as mãos do seu subordinado estavam sendo arruinadas assim. Isso é voluntário? O senhor é um comandante que não impediria um subordinado de ter congelamento voluntário? Meus pêsames, general. Não são pêsames, é descaramento. Pegue o pano de chão agora. Não ouviu? Pegue o pano de chão. É o seu carro, não é? Seque o restante da água. O senhor mesmo. O Major Azevedo não conseguia acreditar no que ouvia. A comandante da brigada estava mandando um major se agachar e lavar um carro na frente de suboficiais. General, mas eu sou um major. Minha dignidade. Dignidade? Que valor tem a dignidade construída sobre a exploração de subordinados? Se o senhor não se mover até eu contar até 3, eu mando guinchar este carro para o ferro velho. 1. O Major Azevedo percebeu que o olhar de Isabela não era uma brincadeira. Sentindo-se humilhado, ele pegou o pano de chão que tremia no chão. 2. O Major Azevedo, esquecendo que as abas de seu caro casaco de lã arrastavam no chão, esfregou o pano pingando de água fria no carro. Suas mãos congelaram. A dor parecia atingir os ossos. Ele gritava internamente. O Sargento Lima e o cabo observavam a cena com uma mistura de satisfação e medo. Isabela observou o espetáculo por um momento e disse ao Sargento Lima e ao cabo: podem ir, vão ao posto médico para pegar pomada para congelamento e dispensem o serviço mais cedo hoje. Esta é uma ordem da comandante da brigada. Obrigado, general. Os 2 suboficiais a saudaram e desapareceram. No estacionamento, restaram apenas Isabela Vargas e o Major Azevedo esfregando o carro. Chefe de operações, o senhor disse que era o responsável pela visita do comandante da divisão, não foi? Sim, general. O Major Azevedo respondeu, rangendo os dentes. Estou ansiosa para ver. Vou observar atentamente como o senhor, sem a ajuda de suboficiais, é capaz de realizar tudo com perfeição. Se houver algum erro nesta visita. Isabela se inclinou e sussurrou no ouvido do Major Azevedo. Pode considerar que esta é sua última patente. Isabela se virou sem olhar para trás. Sozinho, o Major Azevedo atirou o pano de chão no chão. Espere só. Jamais esquecerei esta humilhação. Isabela, espere só para ver o vexame que você vai passar na frente do comandante da divisão. Os olhos do Major Azevedo estavam injetados de sangue. Em vez de culpar sua incompetência, ele escolheu o caminho da vingança. E esse desejo de vingança o impulsionava para um pântano ainda mais profundo. O relógio da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada girava 3 vezes mais rápido que o normal. Faltavam 5 dias para a visita do comandante da divisão. O quartel-general da brigada estava impregnado com o cheiro de tinta e cera.
Os militares do setor administrativo passavam a noite em claro, fazendo novos painéis de situação. E os soldados, no frio congelante, recolhiam até a última pedra dos cantos do pátio. No centro de todo esse alvoroço estava o Major Rodrigo Azevedo. Como um maestro, ele regia toda a unidade com seu rádio, em vez de um bastão. Ei, comandante do 3 Grau Batalhão! O ângulo da faixa na entrada do posto de sentinela está torto. Suba um pouco à direita. Não, agora subiu demais. O ângulo tem que ser exatamente 45 graus. Quando o carro do comandante da divisão entrar, o grito do Major Azevedo ecoava no rádio. Ele sentia um prazer estranho ao ver as tropas se movendo em perfeita ordem, seguindo suas ordens. Ele acreditava que isso era a autoridade e a capacidade de um oficial. Às 14 horas, houve a reunião de apresentação do plano cerimonial final no gabinete da comandante da brigada. O Major Azevedo estava em frente ao gráfico de briefing com uma expressão confiante. A general de brigada Isabela Vargas estava profundamente afundada no sofá, de braços cruzados. Ao seu lado, o subtenente Silva estava presente com um caderno. Vou apresentar o relatório. O conceito central desta visita do comandante da divisão é vanguarda inteligente, prontidão perfeita para o campo de batalha do futuro. O Major Azevedo apontou para o diagrama do heliporto com um bastão. O mais importante é a linha de movimento desde o ponto de desembarque até o quartel-general. O comandante da divisão chegará de helicóptero. A seção de 300 metros do heliporto até a entrada do QG determinará a primeira impressão da nossa brigada. E, perguntou Isabela, o Major Azevedo sorriu com um brilho nos olhos, como se estivesse preparado. O caminho de cascalho e lama é de mau gosto. Por isso, planejo instalar um tapete vermelho de luxo do ponto de desembarque do helicóptero até a entrada do quartel-general. Os olhos do subtenente Silva se arregalaram. Major, o heliporto é de terra. O senhor vai simplesmente colocar o tapete em cima? Claro, como um tapete vermelho de festival. Fazer o comandante da divisão sentir que está caminhando sobre nuvens, sem pisar na lama. Nas laterais, haverá soldados perfilados prestando continência com a arma. O subtenente Silva falou apressadamente. É perigoso. O solo está congelando e descongelando repetidamente. A superfície parece dura, mas o interior é um lamaçal. A umidade subirá pelo tapete, podendo causar escorregões, e se chover, o tapete absorverá água e se transformará em um pântano. Seria mais seguro colocar cascalho novo ou tapetes de fibra de coco. Ah, lá vem o senhor de novo! O Major Azevedo bateu o bastão na mesa, irritado. Subtenente Silva, por que o senhor está sempre a estragar o momento? Tapetes de fibra de coco, parece que o comandante da divisão está vindo fazer trilha, sem dignidade. E chuva? Eu chequei a previsão do tempo. 0% de chance de chuva no dia do evento. Céu limpo. Acha que os supercomputadores da meteorologia de hoje em dia estão errados? Meteorologia, hein? Murmurou Isabela Vargas. Chefe de operações, o clima de São Borja sempre segue a previsão? O Major Azevedo estremeceu, mas não recuou. Este plano era sua ambição de promoção. General, analisei os dados meteorológicos dos últimos 10 anos. Raramente chove nesta época em São Borja. Neve, talvez. Se nevar, limpamos imediatamente. Tapete vermelho com neve branca não seria uma imagem ainda mais bonita? Isabela Vargas olhou fixamente para os olhos do Major Azevedo. Um olhar de convicção. Não, de teimosia. A imagem clássica de um comandante incompetente, focado em aparências, que ignora o conselho de um profissional experiente. E se chover? Isabela perguntou. O senhor tem um plano de contingência? Ah, sim. Preparamos guarda-chuvas. Se o tapete molhar, mandamos os soldados enrolá-lo. Mas isso não vai acontecer. Eu dou a minha palavra militar. Sua palavra militar, Isabela disse com um sorriso sutil. Era a frase mais fácil de dizer e a mais difícil de cumprir para um militar. Muito bem. Prossiga com seu plano. Obrigado, general. Não a decepcionarei. O Major Azevedo estava eufórico com a vitória. O subtenente Silva olhou para Isabela com pena, mas a general permaneceu imóvel. E mais uma coisa, disse o Major Azevedo animado, virando a página.
As pedras ao redor da unidade acho que são muito escuras e feias. Mandei a engenharia pintá-las de branco. Tudo limpo. Pintar rochas naturais? Sim. Pensei em desenhar a estrela azul, que é o símbolo da nossa Brigada Vanguarda, mas achei que o branco limpo seria melhor por enquanto. Isabela suspirou internamente. Em vez de camuflagem tática, ele estava anunciando a localização da unidade ao inimigo, mas ela não o impediu. Faça como quiser. O senhor é o chefe de operações, vou confiar no seu senso estético. Pronto! Vou preparar tudo com perfeição. O Major Azevedo fez uma saudação e saiu do gabinete, triunfante. Assim que a porta se fechou, o subtenente Silva falou apressadamente. General, isso não está certo. O tapete vermelho no heliporto é realmente perigoso. O chão de São Borja está apenas congelado na superfície. Por baixo é um lamaçal. Se o vento de cauda do helicóptero soprar, o tapete pode voar e ser sugado pelo rotor. Isabela levantou a mão para acalmar o subtenente Silva. Eu sei. Se a senhora sabe, por que aprovou? O senhor deveria tê-lo impedido. Isabela se levantou e foi até a janela. Lá fora, o Major Azevedo podia ser visto pressionando os soldados a carregar o rolo de tapete vermelho. A cor vermelha criava um contraste bizarro com o campo de inverno desolado. Subtenente Silva, as pessoas não mudam apenas com palavras, especialmente gente teimosa como o Major Azevedo. Ele só aprenderá se bater a cabeça diretamente na parede. Mas é o evento do comandante da divisão. Se houver um acidente, a culpa recairá sobre a senhora. Isabela virou-se para o subtenente Silva. Seu olhar era firme e sereno. É por isso que eu preciso do senhor. Deixe o Major Azevedo preparar o plano A. Nós, em silêncio, prepararemos o plano B. O plano B? Convoque apenas os suboficiais de confiança esta noite. Exclua os oficiais. Manter o sigilo é vital. A voz de Isabela estava cheia de determinação. É hora de mostrar como um comandante incompetente arruína uma unidade e quem a sustenta de verdade. Naquela noite, na sala da caldeira subterrânea do quartel-general da brigada, 5 suboficiais de forte constituição se reuniram onde, em tempos normais, os soldados cozinhariam macarrão instantâneo às escondidas. O subtenente mais antigo, Carlos Silva, liderava a equipe que incluía o oficial de pessoal, o oficial de logística e o sargento Pedro Lima, aquele que lavara o carro. Eram os verdadeiros pilares da brigada. As expressões de todos eram tensas. Era inédito que um general convocasse suboficiais para a sala da caldeira, excluindo os oficiais. A velha porta de ferro se abriu e Isabela Vargas entrou, sem acompanhantes, vestindo apenas um casaco de campo sem insígnia. Pronto, mais baixo, sentar. Isabela sentou-se na velha cadeira de plástico. Com o som estrondoso da caldeira ao fundo, ela olhou para cada um dos suboficiais. Todos têm trabalhado duro, sofrendo nas mãos do chefe de operações. O sargento Lima fez uma expressão emocionada, sem rodeios, vamos ao ponto. Se o plano do Major Azevedo for adiante, o acidente vai acontecer na visita do comandante da divisão, daqui a 5 dias. Os suboficiais murmuraram. O oficial de logística perguntou com cautela: a senhora está falando daquele tapete? Sim. E, ao contrário da previsão da meteorologia, minhas juntas me dizem que vai chover no dia do evento, disse ela com um tom leve de brincadeira, fazendo os suboficiais rirem, quebrando um pouco a tensão. O Major Azevedo acredita que não vai chover de jeito nenhum. Não há plano de contingência para chuva. Se chover, aquele tapete vermelho se tornará uma armadilha que derrubará o comandante da divisão. Isabela Vargas tirou um papel amarrotado do bolso e o estendeu sobre a mesa. Era um diagrama desenhado à mão. Este é o plano B. Escutem bem, o Major Azevedo não pode saber disso. A estratégia de Isabela era meticulosa. Primeiro, o oficial de logística deve garantir 100 metros de tapetes de borracha antiderrapantes feitos de pneus velhos cortados e escondê-los no fundo do depósito atrás do heliporto. Segundo, o sargento Lima deve providenciar 10 guarda-chuvas grandes e pretos e colá-los com fita isolante debaixo da mesa do oficial de dia, na sala de situação, longe dos olhos do Major Azevedo.
Terceiro, o subtenente Silva deve organizar um destacamento especial composto por suboficiais no dia do evento, separadamente da rota do Major Azevedo, para esperar em um ponto cego do heliporto. Lembrem-se, não me importa que o Major Azevedo se arruíne, mas devemos impedir que o comandante da divisão role na lama. Isso seria uma desonra para a nossa unidade. General de brigada, chamou o subtenente Silva com uma voz solene. Se o Major Azevedo descobrir isso, podemos ser acusados de insubordinação. Não nos importamos, mas a posição da senhora. Insubordinação, hein? Isabela Vargas sorriu amargamente. Em meus 20 anos de serviço militar, nunca errei ao confiar em meus subordinados. Vocês são a minha retaguarda. Eu assumo a responsabilidade. Portanto, provem com a competência de vocês quem são os verdadeiros donos desta unidade. Os olhos dos suboficiais se encheram de lágrimas. Eles, que eram tratados como peões e homens de cabeça dura por oficiais, ouviam o general dizer-lhes que eles eram a sua retaguarda. Essa única frase valia mais do que qualquer medalha. Cumpriremos com a vida. A voz do sargento Lima tremia. A vida? Vocês arriscam contra o inimigo. Desta vez, arrisquem apenas o orgulho. Dispensados, depois que Isabela saiu, o ar na sala da caldeira ficou quente. Não era o calor da caldeira, mas o fervor da lealdade que ardia no peito dos 5 homens. O tempo voou e chegou a véspera da visita do comandante da divisão. A brigada inteira estava em tensão máxima. O Major Rodrigo Azevedo estava quase insano. Ei, aquela tinta branca na pedra do jardim ali já está descascando. Pinte de novo, mais uma camada. Ele passou o dia inteiro correndo pelo pátio e gritando. Seguindo suas ordens, o tapete vermelho foi finalmente instalado no heliporto. O tapete, mal fixado com um prego sobre a terra, estava irregular. A cada rajada de vento, as bordas do tapete esvoaçavam, levantando poeira. O subtenente Silva passou por ali e comentou: Major, o vento está forte. Os pinos do tapete devem ser fincados mais fundo. Ah, subtenente, cuide da sua vida. Eu já resolvi tudo. Até passei cola. O Major Azevedo gesticulou para afastar o subtenente Silva. O subtenente Silva suspirou em silêncio e se afastou. No bolso, ele carregava a ordem do plano B da general Isabela Vargas. Ao anoitecer, o céu começou a ficar sinistro. Nuvens cinzentas se acumulavam no céu limpo. O vento de São Borja, cortante e úmido, começou a soprar. Na sala de controle e de comando, o oficial de meteorologia reportou ao Major Azevedo: Major, a previsão foi revisada. Há 60% de chance de chuva ou chuva com neve pela manhã. O quê? 60%? O Major Azevedo franziu a testa e encarou o monitor. Esses meteorologistas incompetentes disseram que estaria limpo ontem. Por que mudam agora? A região de São Borja é propensa a mudanças climáticas locais. 60% significa que há 40% de chance de não chover. Vamos pensar positivo. E mesmo que chova, será uma garoa leve. Não disseram que era seca de inverno? O Major Azevedo tentou esconder sua ansiedade. O tapete vermelho já estava instalado. Era tarde demais para remover a ló e fazer outra coisa. E, acima de tudo, ele não queria admitir que seu julgamento estava errado. Prossiga com o plano. E se chover, não deem capas de chuva aos soldados na formatura. O comandante da divisão está chegando, o que tem um pouco de chuva. Mostrarão espírito militar. Não quero que usem roupas de plástico ridículas. O oficial de meteorologia ficou de boca aberta. Fazer os soldados ficarem na formatura sob chuva e frio intenso. O major não se importava se os soldados pegassem um resfriado. Só a imagem do cerimonial era importante para ele. Isabela Vargas estava ouvindo essa conversa pelo alto-falante de seu escritório. Ela havia ordenado secretamente que o microfone da sala de situação fosse ligado. Incorrigível até o fim, hein? Isabela olhou pela janela. Gotas de chuva começaram a bater no vidro. Toque, toque. A previsão não estava errada. Isabela pegou o interfone. Subtenente mais antigo. Sim, general de brigada.
a chuva começou. Sim, confirmado. Os preparativos estão concluídos. Assim que o helicóptero do comandante da divisão decolar amanhã de manhã, a operação será iniciada. Mantenha o Major Azevedo no escuro. Entendido, general. Mas a senhora tem certeza de que está tudo bem se o plano explodir amanhã? Subtenente Silva, a voz de Isabela suavizou-se. Amanhã é o dia de cortar a carne podre. Vai haver um pouco de sangue, mas só assim a carne nova pode crescer. Durma bem, o dia será agitado. Isabela desligou e recostou-se no sofá, fechando os olhos. Sentia quietude antes de uma operação do baque. Para ela, a brigada era mais um campo de batalha. O inimigo não estava fora, mas dentro. O inimigo era o aliado incompetente e corrupto. Na manhã seguinte, o medo se tornou realidade. A neve derretida durante a noite transformou-se em chuva fria de inverno. Toda a planície de São Borja estava se transformando em um lamaçal. A área em frente ao quartel-general da brigada era um caos. O tapete está molhado! Tragam lonas para cobrir! Rápido! O major Rodrigo Azevedo gritava com um guarda-chuva. Mas era tarde demais. O tapete vermelho, que havia absorvido a umidade durante a noite, estava encharcado e misturado com a lama do chão, transformando-se em um monte de detritos. Não apenas isso. As pedras pintadas de branco estavam escorrendo tinta devido à chuva, parecendo esquisitas, como se estivessem sangrando. O que é isso? O que é tudo isso? O Major Azevedo agarrou a cabeça. Seu plano perfeito estava desmoronando com uma única chuva. Nesse momento, uma voz urgente veio do rádio. Aqui é a sala de situação. O helicóptero UH-60 do comandante da divisão acaba de entrar no raio de 10 quilômetros da unidade. Chegada em 5 minutos! Chegada em 5 minutos! O que já? Rápido! Formem as linhas! Soldados da formatura, o que estão esperando? O Major Azevedo, agitado, colocou os soldados nos lados do heliporto. Os soldados estavam de farda, sem capas de chuva, tremendo sob a chuva com os lábios azuis de frio. A general de brigada, Isabela Vargas, saiu do prédio. Ela estava impecavelmente vestida com seu casaco de chuva e cap. Seus assessores a seguiam. O Major Azevedo correu até Isabela. General, a chuva aumentou de repente. Ouvi dizer que o senhor ignorou o relatório do oficial de meteorologia ontem, disse Isabela com frieza, deixando o Major Azevedo sem palavras. O comandante da divisão está chegando. Deixe as desculpas para depois. O som do rotor do helicóptero rasgava a chuva ao longe. O helicóptero UH-60 preto começou a descer, cortando o vento forte. Quando o helicóptero se aproximou do chão, um poderoso vento de cauda se formou. Ush! A água da chuva e a lama do chão espalharam-se por toda parte. E o que o Major Azevedo temia, ou o que o subtenente Silva havia alertado, aconteceu. O tapete, pesado de água, não voou, felizmente, mas a terra por baixo se transformou em lama e o tapete começou a escorregar. Os pinos fixadores se soltaram com um som de tim, tim. O tapete vermelho se retorceu de forma desordenada, como uma cobra viva. Caminhar sobre ele seria suicídio. O helicóptero pousou. O rotor parou lentamente e a porta lateral se abriu. O rosto do Major Azevedo ficou lívido. Bem na frente da posição onde o comandante da divisão deveria descer, o tapete estava amassado e uma enorme poça de lama se formava. Se ele pisasse ali, suas botas e calças ficariam cobertas de lama. Por aqui. Não, por ali. O Major Azevedo estava perdido, cambaleando. Ele tentou correr em direção ao helicóptero, mas escorregou e quase caiu. Uma cena deplorável. Foi nesse exato momento. Agora, Isabela sussurrou baixinho. De algum lugar, um apito soou curto e forte. Pi. 5 sombras escuras saltaram do depósito atrás do heliporto. Eram o subtenente Silva e seus suboficiais. Eles carregavam algo nas mãos. Eles se moveram numa velocidade incrível, inserindo-se entre a porta do helicóptero e a poça de lama. Clac, clac, clac. O que eles colocaram no chão não foi o tapete vermelho do Major Azevedo. Eram os tapetes de borracha pretos, feitos de pneus velhos, crus, mais resistentes, que formavam uma ponte segura sobre a lama em um instante.
E, simultaneamente, o sargento Lima abriu um grande guarda-chuva preto no exato momento em que a porta do helicóptero se abriu. Wump! No momento em que o comandante da divisão deu o primeiro passo para fora do helicóptero, um guarda-chuva já estava sobre sua cabeça e sob seus pés estava o tapete de borracha antiderrapante. O comandante da divisão pareceu surpreso por um momento, mas logo acenou com a cabeça, satisfeito, e pisou no tapete. Ah, o clima tá ruim, mas a preparação tá perfeita, hein? O subtenente Silva fez a continência imóvel sob a chuva. Pronto! Subtenente mais antigo Carlos Silva, da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada, acompanharei o senhor. O comandante da divisão, guiado pelo subtenente Silva, começou a caminhar em segurança em direção ao quartel-general. O tapete vermelho bagunçado do Major Azevedo foi completamente evitado. O Major Azevedo, com o cabelo desgrenhado pelo vento do helicóptero e a farda respingada de lama, observava a cena, atordoado. No palco, onde ele deveria ser o protagonista, os suboficiais que ele tanto desprezava estavam executando o cerimonial perfeito. Isabela Vargas seguiu o comandante da divisão e passou ao lado do Major Azevedo, que estava parado como um bobo. Ela não parou, mas sibilou em um tom que só o Major Azevedo pôde ouvir. Calha a boca e me siga. Meu funeral ainda nem começou. As pernas do Major Azevedo falharam. Ele conseguiu se segurar para não cair na lama, mas seguiu cambaleando. A chuva aumentava, como um prenúncio de seu futuro. Ao entrar na entrada do quartel-general da brigada, as botas do comandante da divisão estavam livres de lama, graças aos tapetes de borracha que o subtenente Silva e seus suboficiais haviam colocado. No entanto, a aparência do Major Rodrigo Azevedo, que o seguia apressadamente sob a chuva, era lamentável. A parte inferior de suas calças bem passadas estava coberta de lama e seu cabelo molhado grudava na testa, parecendo tão patético quanto seu orgulho. Assim que entrou no saguão, o comandante da divisão franziu a testa. Comandante da brigada. Sim, comandante da divisão, Isabela respondeu calmamente. Ao entrar, vi que todas as rochas do jardim estavam brancas. Pensei que era neve. É o seu gosto? Isabela olhou de soslaio para o Major Azevedo. O major estava pálido e de cabeça baixa. Não, comandante. O chefe de operações se dedicou especialmente a essa parte, para a estética da unidade. Parece que ele queria simbolizar a inocência da nossa brigada em vez de se camuflar da vigilância inimiga. A resposta de Isabela era sutil. Fingindo defender seu subordinado, ela o estava criticando duramente por suas ações inúteis. O comandante da divisão bufou. Inocência, hein? Em tempo de guerra, se as pintarem de branco assim, os observadores de artilharia inimigos agradecerão. Obrigado por criar um alvo, diriam. Mande restaurar a condição original imediatamente. O ombro do Major Azevedo estremeceu. Vou corrigir isso. Tomarei providências imediatamente. Ele gritou apressadamente. Mas o comandante da divisão nem sequer o olhou, seguindo pelo corredor. Os assessores alinhados nos corredores prestaram continência. Pronto! Durante o caminho para a sala de briefing, o Major Azevedo suava frio. A primeira impressão estava arruinada. O tapete do heliporto virou um desastre e sua ambiciosa pintura das pedras foi criticada. Restava apenas o briefing de operações. Ele cerrou os punhos, lembrando-se da apresentação chamativa que preparara a noite toda. Ele precisava compensar o desastre com isso. As luzes da sala de briefing se apagaram e a tela gigante se acendeu. O Major Azevedo pegou o bastão e parou no pódio. Apresentarei o relatório. Chefe da seção de operações da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada, Major Rodrigo Azevedo. O conteúdo do relatório de hoje é Vanguarda Inteligente, sistema de formação avançada de batalha que lidera o campo de batalha do futuro. Gráficos coloridos e diagramas complexos dançavam na tela. O Major Azevedo continuou sua explicação com eloquência. Operações de vigilância, utilizando drones, sistemas de resposta a situações baseados em inteligência artificial, todos os tipos de jargões elegantes. Mas a expressão do comandante da divisão ficava cada vez mais dura. Ele não folheava o relatório e apenas encarava a tela, de braços cruzados. Cerca de 10 minutos depois,
O comandante da divisão levantou a mão, interrompendo a fala do Major Azevedo. Chefe de operações. Sim, comandante da divisão. As palavras são bonitas, mas falta substância. O sistema de resposta às situações por inteligência artificial que o senhor mencionou é um equipamento que pode ser adquirido com o orçamento da nossa divisão atualmente? O Major Azevedo ficou sem palavras. Na verdade, era uma colagem de partes de planos de defesa futuros que ele havia encontrado na internet. Bem, não está em fase de teste atualmente, mas é uma visão de longo prazo como uma visão. Eu estou perguntando como o senhor vai lutar se o inimigo invadir agora. Deixe os sonhos de lado. O senhor sabe qual é o alcance efetivo dos morteiros que sua brigada está usando atualmente? Os olhos do Major Azevedo tremeram. Ele havia negligenciado os dados básicos de equipamento, pensando que eram coisas que só sargentos decoravam. O número exato de cerca de 4.000 metros. 4.000 metros? O comandante da divisão soltou uma risada incrédula. 4.000 metros é um modelo antigo, aposentado há 10 anos. O novo é 6.300 metros. Um chefe de operações que não conhece as especificações do armamento da própria unidade. Que tipo de conversa de inteligência artificial é essa? Um silêncio pesado pairou na sala de briefing. O rosto do Major Azevedo estava vermelho como um tomate. Ele desejava poder se esconder em um buraco. Nesse momento, Isabela Vargas abriu a boca calmamente. O chefe de operações tem se dedicado tanto à melhoria da estética da unidade ultimamente, que deve ter se esquecido momentaneamente dos dados operacionais essenciais. Minhas desculpas, comandante da divisão. Ela fingiu defender o Major Azevedo, mas mais uma vez ela lembrou o comandante da divisão de seus atos inúteis. Estética? As rochas brancas de antes, não é? Céus! O comandante da divisão suspirou. Ele se levantou e disse: chega de relatórios. Não adianta ler papéis o dia todo. Preciso ver o campo. Vamos para o posto de vigilância PV. Deixarei meu carro e irei na viatura de comando da comandante da brigada. O Major Azevedo ficou desesperado. Se terminasse assim, sua nota seria 0 ou até negativa. Comandante da divisão, antes de ir para o PV, que tal dar uma olhada na nova biblioteca do quartel-general, que preparei com ambição? Participei pessoalmente do design para o desenvolvimento emocional dos soldados. O Major Azevedo queria mostrar de qualquer maneira as instalações de fachada em que havia investido tanto, mas Isabela o cortou friamente. Chefe de operações, o comandante da divisão veio verificar a prontidão de combate. A biblioteca pode ser vista depois. Mas, general, é mais eficiente passar pela biblioteca no caminho. E a estrada por ali eu preparei com um paisagismo especial. A vista é excelente. O Major Azevedo continuou a insistir, sem senso de oportunidade. O comandante da divisão olhou para Isabela e o Major Azevedo sorriu e disse: bem, já que o chefe de operações está tão ansioso para se gabar, vamos dar uma olhada. Quero ver o quão magnífico é. Não era curiosidade, mas um aviso disfarçado de indulgência, uma chance final ou uma forma de dizer até onde ele vai. Mas o Major Azevedo confundiu isso com um sinal positivo. Obrigado, comandante. Eu guiarei por aqui. O Major Azevedo se adiantou exultante. Isabela trocou olhares com o subtenente Silva, que a seguia. A preocupação nos olhos do subtenente Silva dizia: ele não deveria ir por ali. Isabela balançou a cabeça levemente. Deixe-o. Ele está cavando a própria cova. A comitiva saiu da sala de briefing e voltou para o exterior. A chuva caía mais forte do que antes. O vento gelado de São Borja chicoteava a chuva em diagonal contra seus rostos. O Major Azevedo caminhava colado ao lado do comandante da divisão, segurando um guarda-chuva. Se formos por aqui, chegaremos ao caminho da meditação, que leva à biblioteca. Eu o preparei com terra batida para os soldados. A voz do Major Azevedo mal podia ser ouvida por causa do barulho da chuva, mas ele continuava a tagarelar. Isabela o seguia em silêncio, pressentindo a catástrofe iminente. O caminho de terra batida que ele mencionou teria sido uma ótima escolha em um dia ensolarado, mas sob aquele aguaceiro era a pior opção possível. A chuva caía como uma cachoeira, parecia que havia um buraco no céu.
A comitiva chegou à entrada da trilha, que seguia o cume de uma pequena colina atrás do quartel-general da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada. Era o caminho da meditação que o Major Rodrigo Azevedo tanto se gabava. No entanto, a cena à sua frente não inspirava meditação, mas sim preocupação com a sobrevivência. A terra batida que o Major Azevedo alegou ter instalado para proteger os joelhos dos soldados absorveu a água da chuva e se transformou em um enorme lamaçal. O barro vermelho escorria pela encosta como um riacho. O comandante da divisão hesitou. Chefe de operações, o senhor quer que sigamos por aqui? Sim, comandante. Está um pouco escorregadio por causa da chuva, mas é macio para pisar, né? A vista do mirante lá em cima é excelente. Eu verifiquei tudo. O Major Azevedo estava nervoso, mas não podia recuar. Era o caminho que ele próprio havia planejado e mandado construir. Admitir que estava uma bagunça seria como negar toda a sua competência. O subtenente Silva interveio cautelosamente. Comandante da divisão, pode ser perigoso. Seria mais seguro dar a volta pelo asfalto. É um pouco mais longe. Mas, subtenente Silva, por que o senhor está sempre se intrometendo? O Major Azevedo gritou, olhando para o subtenente Silva. O senhor quer fazer o comandante da divisão perder tempo? Este é o atalho. E o que tem um militar pisar um pouco na lama? Eu vou na frente para lhe mostrar o caminho. Por favor, sigam-me. O Major Azevedo ignorou o conselho do subtenente Silva e, para exibir sua firmeza, deu um passo no caminho de terra batida. Plop. Sua bota afundou até o tornozelo. O Major Azevedo estremeceu, mas fingiu calmo e olhou para trás. Vejam. Sem problemas. O chão está bem batido e não é escorregadio. Venham por aqui, comandante. O comandante da divisão não parecia convencido, mas diante da insistência de seu subordinado, se resignou e começou a se mover. Seus assessores tentaram segurá-lo dos lados. Tá tudo bem. Não sou um idoso de 70 anos. O comandante da divisão afastou os assessores e começou a caminhar lentamente. O Major Azevedo andava 3 ou 4 passos à frente do comandante da divisão, andando de costas para guiá-lo. Agora, pisem nesta pedra. São pedras naturais que eu mesmo organizei. O Major Azevedo estava fazendo uma exibição de excesso de zelo, guiando de costas. Andar de costas em uma ladeira de lama era uma loucura. Foi então que aconteceu. E agora, por crack, a pedra em que o Major Azevedo pisou não estava firmemente fixada, mas apenas superficialmente assentada na lama. O solo amolecido pela chuva cedeu e a pedra desapareceu. O corpo do Major Azevedo perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Ele se debateu para recuperar o equilíbrio, mas na lama escorregadia seus movimentos pareciam uma dança. Seus pés deslizaram como se estivessem em um trenó, esticando-se para frente. O problema era que ele estava exatamente em cima do comandante da divisão. Tvac! O Major Azevedo deslizou pela encosta e, como uma bola de boliche, seu corpo atingiu precisamente o comandante da divisão. Comandante da divisão! Seus assessores gritaram e correram, mas era tarde demais. Splat! A bota do Major Azevedo atingiu a canela do comandante da divisão e, com o impacto, o comandante também perdeu o equilíbrio e caiu de lado. A onda gigantesca de lama que o Major Azevedo levantou ao deslizar cobriu todo o corpo do comandante da divisão. O mundo parou por um momento. Um silêncio que parecia ter silenciado até o som da chuva. Todos estavam paralisados. Os 2 homens estavam emaranhados na lama. O cap do comandante da divisão, adornado com 2 estrelas, estava jogado em uma poça de lama. E sua farda e casaco, outrora impecáveis, estavam irreconhecíveis, cobertos por barro vermelho. Havia até um pedaço de lama em seus óculos, impedindo-o de ver. O Major Azevedo estava de bruços em cima dele. Ninguém se atrevia a falar. Aquilo não era um simples erro. Era uma calamidade que ia além da falha cerimonial, beirando a agressão contra um superior. O subtenente Silva e o sargento Lima foram os primeiros a se recuperar correndo para lá. Comandante, o senhor está bem? Eles empurraram o Major Azevedo bruscamente e ajudaram o comandante da divisão a se levantar.
O comandante tirou os óculos cobertos de lama e os segurou na mão. Seu rosto também estava salpicado de lama. O major Azevedo se levantou da lama, tremendo. Seu rosto estava mais pálido do que o barro. Ser comandante da divisão, eu cometi um erro fatal. O major Azevedo não conseguia falar direito, sua língua estava paralisada. Instintivamente, ele estendeu a mão para tentar limpar a lama das roupas do comandante da divisão. Slap! O comandante da divisão afastou bruscamente a mão do major Azevedo. O som ecoou alto, rompendo o barulho da chuva. Não me toque. A voz do comandante da divisão era baixa, mas mais pesada do que qualquer trovão. Ele limpou o rosto com a mão enlameada. Chefe de operações. Sim, comandante da divisão. É este o seu caminho da meditação? Ele ironizou, me fez mergulhar em uma profunda meditação. Com certeza, em 40 anos de serviço, é a primeira vez que um subordinado me chuta e me faz rolar na lama. Sinto muito, é imperdoável. Eu juro que não sabia que escorregaria. O major Azevedo choramingou e se ajoelhou. Seus joelhos afundaram na lama. Nesse momento, Isabela Vargas se aproximou lentamente. Ela estava com um guarda-chuva, mas o dobrou e o entregou a um assessor para ficar debaixo da chuva e se colocar diante do comandante da divisão. Ela olhou para o major Azevedo, prostrado no chão, com olhos frios. Levanta. A voz de Isabela era como relo, general da brigada. Eu disse levanta. Um militar se ajoelha e chora por causa de um pouco de lama. O senhor é um oficial sequer? O major Azevedo se levantou, cambaleando. Eu o avisei. A competência e não a patente é a tirana. Sua arrogância e teimosia causaram este desastre hoje. Por que não ouviu o subtenente Silva quando ele disse para não vir? Isabela tocou o distintivo de chefe de operações no peito do major Azevedo com o dedo. O senhor está suspenso do cargo de chefe de operações a partir de hoje. Suma da minha frente. Agora, general, apenas uma chance. Tirem-no. Desta vez, foi o comandante da divisão. O comandante virou o rosto como se não quisesse mais ver o major Azevedo. A polícia do exército correu e segurou os braços do major Azevedo. Comandante, general, foi um erro meu, foi um acidente, é injusto. O major Azevedo gritou enquanto era arrastado. Foi um espetáculo lamentável, recusando-se a admitir sua culpa até o fim. Enquanto seus gritos se perdiam no som da chuva, ninguém sentiu pena dele. O comandante da divisão limpou a lama de sua roupa e soltou um suspiro profundo. Comandante da brigada? Sim, comandante da divisão. Preciso trocar de roupa. E o comandante da divisão olhou para o subtenente Silva, que estava ao lado dele, limpando suas mãos com um lenço. Subtenente mais antigo. Sim, comandante da divisão. O senhor sugeriu que dessemos a volta, não foi? Sim, comandante. O olho de um suboficial é mais preciso do que o de um oficial. Peço desculpas. Eu deveria ter escutado o senhor. O subtenente Silva se curvou, surpreso com o pedido de desculpas do general. Não é nada, comandante. Foi minha culpa por não ter insistido mais. Não. O senhor fez o seu trabalho. O comandante da divisão sorriu amargamente para Isabela Vargas. General Isabela. Sua unidade tinha uma maçã podre, mas ao lado havia raízes muito fortes. Perdemos o evento de hoje, mas confirmamos o que era realmente importante. Obrigada, comandante. Isabela fez uma continência perfeita, encharcada pela chuva. A água escorria pelo seu rosto, mas seus olhos brilhavam mais do que nunca. Na lama, ele perdeu 2 estrelas, mas o incidente serviu para lavar as estrelas falsas e revelar quem eram as verdadeiras estrelas. A queda do major Rodrigo Azevedo era apenas o começo. O aguaceiro que passou deixou a brigada limpa. A lama agiu como um revelador, separando o falso do verdadeiro. 1 hora depois, o quartel-general da DCA, a Brigada de Cavalaria Blindada, estava silencioso como um túmulo, enquanto o comandante da divisão tomava banho e trocava de roupa. Os oficiais que andavam pelos corredores se moviam com o máximo de cuidado, e os auxiliares administrativos mal ousavam respirar alto. Apenas o som da chuva batendo nas janelas continuava.
No gabinete da comandante da brigada, o comandante da divisão estava sentado no sofá, vestindo um agasalho de educação física emprestado da unidade. Um copo de chá verde quente aquecia seu corpo. Em frente a ele estavam a general de brigada Isabela Vargas e o subtenente mais antigo Carlos Silva. Comandante da brigada. Sim, comandante da divisão. O senhor está confortável? Meu corpo está bem. É o meu orgulho que está um pouco ferido. O comandante da divisão sorriu amargamente, pousando a xícara de chá. O que aconteceu hoje não foi um simples incidente. É um exemplo de livro didático de como o erro de julgamento e o egoísmo de um comandante podem arruinar uma unidade. Se não fosse um exercício, mas uma situação real, o que teria acontecido? Não teria acabado apenas com a minha vida. Toda a brigada poderia ter sido aniquilada. Entendo. A responsabilidade de comando é totalmente minha. Aceitarei qualquer punição, Isabela curvou a cabeça. Mas o comandante da divisão balançou a mão. Não, a culpa não é sua. Eu sei. Você acabou de assumir o comando e soube que aquele chefe de operações era muito arrogante desde o tempo do comandante anterior. Meus olhos e ouvidos não estão cegos. O olhar do comandante da divisão se voltou para o subtenente Silva. O subtenente estava limpando as mãos do comandante da divisão com seu lenço. Subtenente Silva, o senhor e seus suboficiais salvaram meu dia hoje. Sem o senhor, eu poderia ter sido levado ao hospital. Como o senhor pensou em colocar os tapetes de borracha naquele instante? A general de brigada nos instruiu com antecedência. Para nos prepararmos para o pior, nós apenas seguimos. O subtenente Silva transferiu o crédito para Isabela. Isabela sorriu para o subtenente Silva. Era a verdadeira camaradagem onde um cuidava do outro. Ambos são humildes. Ótimo. Vamos transformar este incidente em uma bênção. O major Rodrigo Azevedo está suspenso do cargo a partir de hoje. Além disso, ordenarei que a Polícia do Exército e a auditoria conduzam uma investigação completa. Se foi apenas incompetência ou se há outros atos ilícitos, investigue tudo. Os olhos do comandante da divisão ficaram afiados. Não vou puni-lo por sujar minhas roupas de lama, mas o crime de esquecer os princípios de um militar e colocar seus subordinados em perigo será rigorosamente punido. General Isabela, a senhora está com a faca e o queijo na mão. Use meu nome e corte a carne podre sem hesitação. Entendido. Eu mesma farei a cirurgia. O comandante da divisão assentiu, satisfeito com a resposta de Isabela, e levantou-se. Assim que o comandante da divisão partiu, Isabela convocou imediatamente a auditoria, mas ela não deixou o trabalho apenas para o chefe da auditoria. Ela formou sua própria equipe de investigação, aproveitando sua experiência como oficial de inteligência no BAC. Os membros da equipe eram o subtenente Silva, o sargento Lima e o oficial de logística. A partir de agora, vamos investigar os 15 anos de serviço do major Rodrigo Azevedo. Não percam um único grão de poeira, disse Isabela, enterrada em pilhas de documentos em uma pequena sala de reuniões ao lado de seu gabinete. General, olhe isto aqui. O oficial de logística veio com um livro-razão. Seu dedo apontava para um item chamado Despesas de Melhoria Ambiental da Unidade. Isto inclui a pintura das pedras e a instalação do tapete no heliporto que o major Azevedo fez. Mas a origem do dinheiro é estranha. De onde veio? Ele desviou do Fundo de Bem-Estar dos Soldados. Originalmente, essa verba era destinada à compra de desumidificadores para os alojamentos e de livros para a biblioteca dos soldados. Ele a usou indevidamente sob o pretexto de manutenção urgente de instalações. A sobrancelha de Isabela se contraiu. Ele usou o dinheiro para seu próprio prestígio, enquanto fazia os soldados dormirem em alojamentos úmidos e lerem livros mofados. O valor total é de 5 milhões de reais. Mas o oficial de logística hesitou. Fale, os recibos são falsos. São recibos simples de uma loja de tintas e de uma empresa de tapetes. Mas a busca pelo número de registro comercial revela que a empresa foi um restaurante que fechou há 3 anos. E, comparando os preços reais dos materiais, o valor que o major Azevedo cobrou é menos da metade. Ou seja, ele embolsou a outra metade. Isabela sorriu friamente.
apropriação indébita e das piores. E também há isto. Desta vez, o sargento Lima tirou um gravador. Era o mesmo que Isabela lhe havia dado. Não fui eu que gravei, mas são testemunhos de auxiliares administrativos sobre o assédio que sofreram do Major Azevedo. Gostaria de ouvir? Isabela assentiu e o sargento Lima apertou o play. Em meio a ruídos estáticos, a voz do Major Azevedo foi ouvida. Ei, sua família é rica, não é? Quando sair de férias, traga uma garrafa de uísque, um Ballantines 30 anos. Se não trouxer, vou cortar suas férias. Entendeu? Isso não é suborno, é um agrado. E encontre alguém para traduzir minha tese de doutorado. Eu estudei letras, mas seria melhor se você fizesse isso. Fazer isso de graça é a maneira de ter uma vida fácil no quartel. A cada arquivo de áudio reproduzido, o rosto do subtenente Silva ficava vermelho e o olhar de Isabela se tornava mais frio. Coerção para bebidas alcoólicas, tarefas pessoais, abuso verbal, humilhação pessoal. O Major Rodrigo Azevedo não era diferente de um gangster vestindo farda. Isso é motivo para a exoneração, disse o sargento Lima. Ainda não é suficiente. Isabela bateu na mesa. Este homem chegou até aqui confiando em ter se formado na AMAN. Se fizermos isso explodir, podemos ser contra-atacados, dizendo que é prática comum ou assédio contra oficiais. Precisamos de um golpe que ele não possa contestar. Nesse momento, o subtenente Silva falou cautelosamente. General, a senhora se lembra do incidente do óleo de aquecimento no posto de vigilância PV do ano passado? O incidente do óleo de aquecimento, no inverno passado, faltou óleo na caldeira do PV e os soldados tiveram que dormir no frio. Na época, o Major Azevedo culpou os soldados por desperdício de óleo e os puniu. Mas quando verifiquei o livro Razão de Suprimentos, a quantidade de entrada e saída não batia. Os olhos de Isabela brilharam. Desvio de óleo. Temos apenas indícios, mas o caso foi abafado. Há rumores de que o Major Azevedo pressionou o oficial de suprimentos da época para adulterar o livro Razão. Esse oficial de suprimentos se aposentou e agora tem uma oficina mecânica em São Borja. Bingo! Isabela se levantou abruptamente. Subtenente Silva, vamos para aquela oficina mecânica agora mesmo. Um oficial de suprimentos aposentado não terá mais medo do Major Azevedo. Eu mesma o convencerei. Isabela pegou seu casaco. Em suas costas havia uma solenidade de uma deusa da justiça. Rodrigo Azevedo, eu vou devolver o crime de fazer os soldados passarem frio com um calor bem forte. Uma oficina mecânica em ruínas na cidade de São Borja. O homem, vestindo um macacão manchado de graxa, estava trocando um pneu. Ele era um ex-sargento, aposentado há 1 ano. A porta da loja se abriu e um general de farda entrou, fazendo o homem derrubar a chave de roda. General de brigada. Isabela sorriu gentilmente e se aproximou dele. É bom ver que o senhor está trabalhando duro desde que se aposentou. Podemos conversar um pouco? O homem, tenso, preparou um café no pequeno escritório, com o ar misturado com cheiro de óleo. Isabela perguntou diretamente. O Major Azevedo forçou a desviar o óleo de aquecimento do PV no ano passado, não foi? A mão do homem tremeu. Isso já passou, general. Eu não sei de nada. Não passou. O Major Azevedo ainda está comandando e maltratando os soldados por causa do crime que o senhor acobertou. Outras vítimas estão surgindo. Isabela ligou o gravador do sargento Lima. Ao ouvir os insultos humilhantes que seus colegas suboficiais estavam sofrendo, o rosto do homem se contorceu. Ajude-nos. Seu testemunho é necessário. Eu garanto que o senhor não será punido. Eu o protegerei com um programa de proteção a denunciantes. Dou minha palavra de honra. O homem ponderou por um longo tempo, soltou um suspiro profundo e puxou um caderno velho do fundo de uma gaveta. Eu sabia que este dia chegaria. No caderno estavam anotadas as quantidades de óleo de aquecimento que o Major Azevedo havia desviado, o contato do negociante legal e o número da conta bancária particular do Major Azevedo para onde o dinheiro foi depositado. Eu devo ter ficado louco na época. O Major Azevedo me enganou, prometendo que me ajudaria com a permanência no serviço. E eu ignorei o frio que os soldados estavam passando. Sinto muito.
Sinto muito mesmo. O homem chorou. Isabela tocou seu ombro. Sua coragem salvará a unidade. Todos os pedaços do quebra-cabeça se encaixaram. Apropriação indébita, abuso de poder, suborno e furto de suprimentos militares. O major Rodrigo Azevedo não era apenas um incompetente. Ele era um tumor maligno que parasita a organização militar. Isabela Vargas guardou o caderno e cerrou os punhos. Era hora de encerrar a caçada. No terceiro andar do alojamento de oficiais solteiros, o quarto do major Rodrigo Azevedo estava cheio de cheiro de álcool e fumaça de cigarro. O quarto estava escuro. Ele estava sentado na cama de cueca, agarrado ao smartphone. Veterano, sou eu, Rodrigo. Ah, eu estou morrendo de injustiça. Aquela general está decidida a me derrubar. Sim, o incidente da lama com o comandante da divisão. Ah, aquilo foi um erro puramente acidental, eu juro. Foi aquele subtenente velho que me deixou confuso. Ele ainda estava culpando os outros. Do outro lado do telefone estava um coronel, seu veterano da AMAN, que servia no Ministério da Defesa. Era o último salva-vidas de Rodrigo Azevedo. Mas a voz do outro lado era fria. Ei, Rodrigo, você não está entendendo a situação? A história já se espalhou até o quartel-general do Exército. Você chutou a canela do comandante da divisão? Você é louco? Vê, veterano, isso foi distorcido. Não fui eu que chutei, eu escorreguei. Cale a boca e você está sendo investigado pela auditoria. Não me ligue. Se me associarem a você, eu também serei jogado na lama. Tchau. A chamada foi encerrada. Rodrigo Azevedo olhou para o celular, atordoado, malditos covardes. Quando eu pagava bebidas e jantares, eles aceitavam com prazer. Ele atirou o celular na parede. A tela se estilhaçou e os fragmentos voaram. Ele agarrou a cabeça. Estava ansioso. Ele tinha a sensação de que aquilo não terminaria apenas com a suspensão do cargo. A audiência disciplinar seria amanhã. Tudo bem, provas. Não há provas. Ele só tem indícios, não tem evidências concretas. Ele se levantou cambaleando e vestiu a roupa que estava no chão. Ele se lembrou de seu notebook pessoal e do livro Razão Secreto que havia deixado no escritório de operações. Nele estavam todos os seus atos ilícitos. Ele precisava destruí-los. Ele saiu sorrateiramente do alojamento e seguiu para o quartel-general da brigada. Era depois da meia-noite e o quartel-general estava silencioso. Ele evitou o oficial de dia e entrou pela porta de trás. Chegando à frente do escritório de operações, ele tentou girar a maçaneta com cuidado. Clec, a porta estava trancada. Ele tentou pegar a chave no bolso, mas percebeu que a fechadura tinha sido trocada. O quê? Quando trocaram as chaves, ele estava prestes a sacudir a porta quando ouviu uma voz fria atrás dele. Chegou tarde, Major Azevedo. Rodrigo Azevedo sentiu seu coração parar. Ele se virou lentamente. Saindo da escuridão do corredor, vinha a general de brigada Isabela Vargas. Atrás dela, 2 policiais do Exército estavam de prontidão. General, qui atrás por aqui. E o senhor? Por que um homem suspenso do cargo veio até aqui? Veio destruir provas? Isabela Vargas balançou um saco plástico em sua mão. Dentro estava o livro Razão Secreto que Rodrigo Azevedo procurava. O senhor está procurando por isto? Os olhos de Rodrigo Azevedo se esbugalharam. E isso é meu. São pertences pessoais. Invadir minha privacidade é ilegal. Ele correu para Isabela, tentando pegar o USB. Mas Isabela desviou-se facilmente e tropeçou o seu pé. Splat. Rodrigo Azevedo caiu no chão do corredor de forma humilhante. Privacidade? Aqui dentro estão os detalhes do dinheiro que o senhor desviou e o livro Razão do óleo de aquecimento que o senhor vendeu. Isso não é privacidade, é prova de crime. Rodrigo Azevedo levantou a cabeça do chão. Seus olhos estavam injetados de ódio. É falso! Foi o subtenente Silva e o sargento Lima que armaram isso. Estou sendo vítima de bullying de não AMAN que se uniram contra mim por eu ser da AMAN. Ele era repulsivo até o fim. Isabela fez um sinal aos policiais do Exército. Levantem-no. Os policiais do Exército seguraram os braços de Rodrigo Azevedo. Falso? O negociante de óleo que o senhor usou confessou tudo. E temos a sua conta bancária particular. Aquele sedã de luxo que o senhor comprou com o dinheiro que ganhou
fazendo os soldados passarem frio, será apreendido. As pernas de Rodrigo Azevedo tremeram. Não havia mais escapatória. General, por favor, me dê uma chance. Eu errei. Não me tire a farda. Tenho esposa e filhos. Preciso da minha aposentadoria. O homem que até agora gritava de raiva, de repente se tornou submisso. Isabela sentiu náuseas com a visão. Um homem casado, por que o senhor atormentou os filhos de outras pessoas? Aqueles soldados também são filhos preciosos de alguém. O senhor os fez passar fome e quase congelar para satisfazer sua ganância. Isabela se aproximou do rosto de Rodrigo Azevedo e sussurrou friamente. A audiência disciplinar de amanhã será apenas uma formalidade. Já foi decidido que o senhor será levado ao Tribunal Militar. Apropriação indébita, furto, suborno, abuso de poder. A pena será pesada. Vá comer comida de presídio, na cadeia, e meditar um pouco. Será um ambiente muito melhor do que o seu caminho da meditação que o senhor tanto gostava. Não. Rodrigo Azevedo se debateu, mas não conseguiu resistir à força dos policiais do Exército. Levem-no, encarcerem-no. Isabela, como você pôde fazer isso comigo? Eu vou me vingar. Seus gritos ecoaram pelo corredor. Isabela olhou para o lugar onde ele havia desaparecido por um longo tempo. Nesse momento, o subtenente Silva saiu das sombras. A senhora trabalhou duro, general. O senhor também, subtenente Silva. Superamos um grande obstáculo. Sinto um grande alívio. É como se uma indigestão de 10 anos tivesse passado. O rosto do subtenente Silva estava radiante. Mas a expressão de Isabela ainda era séria. Ainda não acabou. Temos que restaurar o sistema que o Major Azevedo arruinou. Cuide do aquecimento dos soldados primeiro e diga à cozinha para preparar um café da manhã bem quente e delicioso amanhã de manhã. Temos que alimentar nossos soldados que sofreram tanto. Entendido, general. Muito obrigado. O subtenente Silva a saudou com sinceridade. Pronto. Isabela o saudou de volta. Pronto. Vá dormir. O sol nascerá amanhã. Isabela olhou pela janela. A chuva da noite havia cessado e a luz fraca da lua brilhava através das nuvens. O vento cortante de São Borja ainda estava frio, mas não havia mais o cheiro de podridão nele. Na manhã seguinte, no pátio da 10ª Brigada de Cavalaria Blindada, o Major Rodrigo Azevedo, algemado, era colocado em uma viatura da Polícia do Exército sob custódia pública. Os militares que participavam da chamada da manhã observaram a cena. Alguns estavam satisfeitos, outros lamentavam. Mas a mudança mais importante estava nos olhos dos soldados. Não era mais um olhar de desconfiança em relação aos oficiais. Era a tranquilidade e a confiança que só podem ter aqueles que testemunharam a justiça prevalecer. Quando a viatura da Polícia do Exército deixou o posto de sentinela, Isabela pegou o microfone da radiodifusão. Aqui é a comandante da brigada. Nesses últimos dias, vocês trabalharam duro cumprindo suas missões. Apesar do clima ruim e da atmosfera tensa, o café da manhã de hoje é especial. Comam bem e vamos começar de novo. Câmbio. Gritos de alegria explodiram pelo pátio. Viva a general! Essa alegria era de uma ordem diferente dos gritos forçados de Rodrigo Azevedo. Era um grito de respeito e gratidão por uma verdadeira líder. Agora restava apenas curar a unidade ferida e preparar o verdadeiro campo de batalha das estrelas. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Isabela Vargas. O vazio deixado pelo Major Rodrigo Azevedo não era tão grande. Pelo contrário, o processo de limpeza da sujeira que ele havia deixado era mais perceptível. Uma semana depois, o Tribunal Militar de Primeira Instância proferiu a sentença. As acusações eram apropriação indébita, furto de material militar, abuso de poder e desrespeito a superior. Com a sentença de que a natureza dos crimes era extremamente grave, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Naturalmente, ele foi expulso do Exército com desonra e perdeu o direito à aposentadoria militar. O prestígio e o dinheiro pelos quais ele tanto se esforçou desapareceram como uma miragem e o que restou foi apenas uma cela fria. No dia em que a notícia da sentença chegou à brigada, a general de brigada Isabela Vargas convocou todos os oficiais para o salão de conferências. O ar estava pesado, mas não era mais a atmosfera de terror opressivo de antes.
Era a tensão que antecedia uma nova mudança. Isabela subiu ao pódio e falou sem usar o microfone: a partir de hoje, a palavra cerimonial está banida da nossa brigada. Os oficiais murmuraram. Era uma declaração chocante banir os cerimoniais do Exército. O ato de pintar, plantar flores e instalar tapetes que não serão usados apenas para agradar os superiores, tudo isso é um desperdício de prontidão de combate. Daqui para frente, qualquer comandante que prepare a unidade para uma visita minha ou uma inspeção de uma unidade superior apenas limpando a superfície ou fazendo exibições, será imediatamente removido do cargo. Isabela continuou em tom forte. O que devemos mostrar não é um jardim limpo, mas um fuzil sem ferrugem. Não são sapatos lustrosos, mas botas de combate cheias de lama. Entenderam? Entendido. A resposta dos oficiais soou mais forte do que nunca. Especialmente a voz dos suboficiais estava cheia de força. Após a reunião, Isabela saiu para o pátio com o subtenente Silva. Lá, os soldados estavam removendo o tapete vermelho hediondo do heliporto. A cada pedaço do tapete podre e fedorento, embebido em chuva e misturado com lama, que era arrancado, o rosto dos soldados se iluminava. Eita, que alívio! Perdemos o fim de semana para instalar isso e demorou apenas 10 minutos para tirar. Os soldados riam enquanto trabalhavam. Isabela observava a cena com satisfação. Subtenente Silva: sim, general. Temos que raspar a tinta das pedras brancas também. Vai feder um pouco a solvente, mas a natureza em si é a melhor. Já instruí a engenharia, tudo será restaurado à condição original hoje. E Sargento Pedro Lima. Isabela chamou o Sargento Lima, que estava atrás dela. Sim, a senhora me chamou? O rosto do Sargento Lima era totalmente diferente do que ela havia visto na lavagem do carro. Suas mãos congeladas estavam quase curadas e ele estava com os ombros eretos. Você tem trabalhado muito como encarregado da seção de operações. Eu o indiquei para uma medalha de mérito da divisão. Pela sua coragem em denunciar a corrupção do Major Azevedo e por sua inteligência no cerimonial do comandante da divisão, o Sargento Lima parecia não acreditar. Depois de 10 anos de serviço, ele só havia visto os oficiais levarem o crédito e era a primeira vez que recebia uma condecoração em seu próprio nome. Obrigado, general. Muito, muito obrigado. Os olhos do Sargento Lima ficaram marejados. Não chore. Militares devem derramar suor, não lágrimas. Continue a ser um militar que seus subordinados podem admirar. Lembre-se, eu me lembrarei. Isabela reformou completamente o sistema da brigada. A primeira coisa que ela fez foi elevar a reunião regular de suboficiais a uma reunião presidida pelo comandante da brigada. Onde antes os oficiais decidiam e os suboficiais apenas eram informados, agora as opiniões dos suboficiais, como especialistas de campo, eram refletidas no planejamento das operações. Além disso, ela digitalizou e garantiu o anonimato das caixas de sugestões e reclamações. Era uma medida de segurança para impedir que pessoas como o Major Azevedo voltassem a atormentar os soldados. As mudanças vieram rapidamente. A comida na cantina melhorou e o aquecimento nos alojamentos funcionava perfeitamente. Com o fim dos trabalhos de fachada, os soldados puderam se concentrar no treinamento e a precisão do tiro e as notas de aptidão física aumentaram drasticamente. O mais importante era o respeito mútuo. Tornou-se natural para os jovens tenentes recém-formados cumprimentarem o subtenente e pedirem conselhos. Era o resultado da filosofia de Isabela, de que a patente é apenas para a função, não uma ferramenta para oprimir a dignidade. Em uma noite, o subtenente Silva trouxe um chá de limão quente para Isabela, que estava trabalhando até tarde. General, a senhora não está cansada? Já é depois da meia-noite. Tô bem. Estou revisando o plano de exercício de inverno para a próxima semana. Pensei em mudar um pouco o cenário. Disseram que desde que o chefe de operações mudou, o treinamento se tornou muito mais realista. Os soldados estão reclamando de exaustão, mas no bom sentido, é claro. O novo chefe de operações era um oficial experiente e flexível, escolhido a dedo por Isabela. Ele se dava bem com o subtenente Silva. Subtenente Silva, o senhor disse uma vez que a patente é tirana, não foi?
Ah, história passada, me envergonho disso. Eu gostaria de mudar essa frase. A responsabilidade é tirana. Quanto maior a patente, mais pesado deve ser o fardo. O Major Azevedo não aguentou esse peso e fugiu. Isabela olhou para a escuridão da janela. As estrelas no céu de São Borja estavam densamente pontilhadas. Assim como essas estrelas, cada membro de nossa brigada é um ser brilhante. O comandante é o papel de protegê-los do vento e das nuvens para que possam brilhar. O subtenente Silva olhou para o perfil de Isabela e sentiu uma profunda reverência. Em 30 anos de serviço militar, ele havia servido sob inúmeros comandantes, mas Isabela era a primeira general que se importava tanto com seus subordinados e mantinha os princípios de um militar. É uma honra servir sob o comando de uma pessoa como a senhora. Obrigado por me permitir terminar minha carreira militar de forma tão digna. Ainda não é o fim. O senhor tem que rastejar um pouco mais na terra comigo até a sua aposentadoria forçada. Isabela brincou e os dois riram. O vento cortante de São Borja sacudia a janela, mas o quarto estava cheio de um calor agradável. Era o calor de um verdadeiro exército, cheio de humanidade. O tempo passou e a estação mudou. O vento cortante do inverno de São Borja deu lugar ao calor suave da primavera. O gelo do rio Uruguai derreteu, fluindo vigorosamente, e as flores vermelhas do ipê floresceram nas colinas atrás da desabrigada de cavalaria blindada, que antes eram cinzentas. O heliporto que o Major Rodrigo Azevedo havia arruinado estava agora coberto por grama verde fresca sobre a terra firmemente batida. Era um tapete natural, mais bonito e vibrante do que o tapete vermelho artificial. Hoje era um dia especial. Era o dia da aposentadoria do subtenente mais antigo Carlos Silva e o dia em que o comandante da divisão visitava a unidade novamente. O comandante da divisão havia prometido voltar, apesar da má lembrança de ter caído na lama. O helicóptero UH-60 pousou suavemente na terra batida. Desta vez, não havia tapete vermelho, nem rochas pintadas de branco, mas a expressão do comandante da divisão, ao sair do helicóptero, estava mais alegre do que nunca. Pronto! Bem-vindo, comandante da divisão! A general de brigada Isabela Vargas fez a continência impecavelmente vestida. Ao lado dela estava o subtenente Carlos Silva, em sua farda de gala. General Isabela, que bom que não está chovendo hoje. O comandante da divisão brincou e estendeu a mão para o subtenente Silva. Subtenente, hoje é o seu último dia, não é? Sim, comandante. Encerro hoje meus 35 anos de serviço. Meu coração fica triste em ver um militar tão excelente como o senhor partir. Nunca esquecerei aquele tapete de borracha que o senhor colocou para mim da última vez. O comandante da divisão apertou a mão do subtenente Silva com as duas mãos, sinceramente. No pátio, todos os soldados estavam perfilados. Eles não foram forçados a se reunir. Os soldados se reuniram voluntariamente para se despedir do subtenente mais antigo, que era como um pai para eles. No pódio da cerimônia de aposentadoria, o subtenente Silva ficou sem palavras por um momento. Seu olhar encontrou o da general Isabela Vargas. Isabela acenou com a cabeça com um olhar caloroso. Queridos membros da 10ª Brigada, eu penduro minha farda hoje, mas minha alma permanecerá para sempre na vanguarda. A voz do subtenente Silva estava levemente embargada. Há uma coisa que aprendi em 35 anos de serviço militar. A força do exército não vem das estrelas do general. Vem do suor de vocês, das botas de combate enlameadas e do coração quente que querem proteger seus companheiros. É a união de tudo isso que cria a verdadeira estrela. O subtenente Silva fez uma pausa e continuou. No inverno passado, passamos por uma situação vergonhosa. Mas dizem que o chão se fortalece depois da chuva. Sob a liderança da general Isabela, renascemos. Eu voltarei à vida civil, mas estarei torcendo por vocês de fora. Por favor, não se machuquem, não fiquem doentes e aposentem-se saudáveis. Nós o amamos, subtenente mais antigo. Obrigado por seu serviço. Gritos irromperam dos soldados. Houve soluços por toda parte. Era o oposto do frio da partida do Major Rodrigo Azevedo. Após a cerimônia,
Isabela acompanhou o subtenente Silva até o portão principal. Subtenente, muito obrigado por todo o seu trabalho. Seu lugar à minha direita ficará muito vazio. Não se preocupe, general. Com a senhora no comando, tudo ficará bem. O sargento Pedro Lima continuará meu trabalho. Por favor, instrua-o bem. O subtenente Silva olhou para trás para o quartel-general da brigada pela última vez. No prédio, um novo lema da unidade estava pendurado: respeito ao superior, amor ao subordinado. Venha nos visitar de vez em quando, vou lhe servir uma refeição quente da caserna. Ah, cansei de comida da caserna, recuso, mas me pague uma dose de cachaça um dia. O subtenente Silva riu alto e saiu pelo posto de sentinela. Sua figura, vista de costas, parecia mais aliviada do que solitária. A silhueta do militar que dedicou sua vida ao seu país se alongou sob o sol poente. Isabela permaneceu ali até que ele desapareceu de vista. Nesse momento, o comandante da divisão se aproximou de Isabela. General Isabela. Sim, comandante da divisão. A senhora ouviu o discurso de aposentadoria do subtenente Silva? Sim, eu ouvi. Ele disse que a força do exército não vem das estrelas. Para nós que usamos estrelas, não é um pouco ofensivo? O comandante da divisão perguntou diretamente. Isabela sorriu e respondeu: não, comandante, é a pura verdade. As estrelas em nossos ombros são apenas refletores para que eles possam brilhar. As verdadeiras estrelas estão nos olhos desses soldados. O comandante da divisão olhou para Isabela intensamente. Eu gosto muito da senhora. O título de general mais jovem do exército não é em vão. O futuro é promissor. O comandante da divisão assentiu, satisfeito, e entrou no helicóptero. Vá em paz. Pronto! O helicóptero levantou o voo, levantando o vento. Desta vez, não houve poeira. A grama bem cuidada segurou o vento. Terminados todos os eventos, Isabela voltou para o seu gabinete. Pilhas de documentos se acumulavam na mesa, mas ela não estava cansada. Ela abriu a janela e a brisa da primavera entrou. No pátio, os soldados jogavam futebol, rindo e correndo. Seus risos podiam ser ouvidos até o gabinete. Era uma cena de paz inimaginável nos dias em que o major Rodrigo Azevedo comandava. Toc, toc. O sargento Pedro Lima, que estava prestes a ser promovido a subtenente, entrou. General, a senhora gostaria de um café? Não, hoje não quero café. Quero outra coisa. Sim, o que seria? Um chá de cevada bem fresquinho. Aquele sabor que o subtenente Silva costumava fazer. O sargento Lima sorriu e respondeu: entendido. Vou ferver a água e trazer. O sargento Lima saiu e Isabela recostou-se na cadeira. Nascida filha de um subtenente, passando pelo baque até se tornar general, ela havia percorrido inúmeros campos de batalha, mas o último inverno em São Borja havia sido o mais feroz e recompensador. Ela acariciou a velha foto de seu pai em sua mesa. Pai, o senhor está vendo? Eu protegi seus colegas e meus subordinados. O pai na foto parecia estar sorrindo alegremente. A primavera em São Borja é curta. Logo virá o verão quente e novamente o inverno rigoroso. Mas Isabela não tinha medo. Ao seu lado, ela tinha verdadeiros companheiros de armas, unidos por corações ardentes, não por patentes. Este é o campo de batalha das estrelas, mas não apenas das estrelas no céu. É o lugar onde milhares de pequenas estrelas que se mantêm firmes no chão brilham juntas. Isabela pegou a caneta novamente. Seus comandos não continham autoridade, mas responsabilidade. Não eram ordens, mas cuidado. Bem, vamos começar de novo. Seu olhar brilhava como o sol da primavera, mas ainda com o carisma afiado de um general.